E tem uma oração, irmãos, tem uma oração que eu faço todos os dias, quando eu estou de joelho. Coloca aí, Daniel, é o Salmo 102, verso 24. Essa oração eu faço todos os dias, quando eu estou de joelho. Dizia eu: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Essa oração eu faço todo dia. Eu digo para Deus orando, o que este salmo ele trata? Este salmo, ele tem 3 divisões. Ele era um salmo escrito de modo pessoal, do salmista. Isso é uma experiência pessoal. Mas no meio dessa experiência pessoal, ele envolve uma experiência que leva o povo a ser envolvido, que são as gerações. Então, se você ler do capítulo 102, 1 a 11, é uma experiência própria do salmista. Ele teve uma grande enfermidade. Nessa enfermidade que ele tem, ele passa a ter uma abertura para que todos se aproveitem dessa enfermidade e ataquem a ele. Mas no meio dessa enfermidade, ele olha para um Deus que é eterno, para um Deus que não muda, para um Deus que permanece, para um Deus que é grande. E no meio deste salmo, ele acredita que Deus vai mudar o cenário da nação de Israel, porque ele é o Deus, olha irmãos, como é lindo isso. Ele é o Deus que trabalha no meio das gerações. Ele trabalha no meio das gerações. Então, quando ele pede primeiro para ele, depois ele diz: mas abençoa as gerações que virão. Então, o que acontece? A gente sabe que os nossos dias estão determinados por Deus. Mas quando você vive acreditando no poder e na soberania de Deus, você pode orar como o salmista orava. Vocês sabem que o rei Ezequias, ele teve a sentença de morte. Deus disse: põe a tua casa em ordem, que tu vais. Profecia de morte, diga isso, profecia de morte. Mas essa profecia de morte, ela foi retirada. Deus deu a sentença de morte. Mas como esse homem, ele queria viver ainda para exaltar a Deus, ele disse: dá uma olhadinha aí nos arquivos celestiais e vê minha vida, Senhor. Eu não quero morrer agora. Aí Deus olhou a ficha do homem e disse para Isaías: ele tem mais 15 anos de saldo aqui em cima, volta lá. E a Bíblia diz: antes que o profeta saísse, Deus falou: volta e diga que ele vai viver mais 15 anos. Então escute, o salmista estava dizendo: eu tenho essa enfermidade. Ele pensava que ia morrer dessa enfermidade, mas aí ele olha e vê a sua enfermidade, e quando ele vê a sua enfermidade e os seus amigos lhe atacando, ele diz: Senhor, que as gerações futuras saibam do teu nome. O que ele estava dizendo? Eu quero viver para contar para as gerações a tua grandeza. Olhem para cá, homens ímpios não falam de Deus, homens cruéis não falam de Deus, homens pecaminosos não falam de Deus, homens de vidas santas falam de Deus. E são esses homens que Deus preserva a vida deles para continuar falando do seu nome. Então eu digo para Deus: Senhor, eu digo assim, irmão, olha, eu digo assim: Senhor, o mundo teve, eu digo desse jeito orando, o mundo teve John MacArthur, o mundo teve Bob Marley, eu digo assim, e tem gerações que idolatram esses homens que trouxeram pecado. Senhor, que as gerações futuras saibam que eu te amei, saibam que eu dei a minha vida para viver o Evangelho. Até hoje tem gente que fala de Pelé, sim ou não? Fala de Garrincha, sim ou não? Viveram para exaltar o futebol, viveram para exaltar o reggae, viveram para exaltar músicas mundanas e noitadas de cabaré. E eu digo para Deus: faz eu viver para exaltar teu nome.
eu não sou nada. Aí o salmista, coloca bem na tela o verso 23, Daniel. O salmista, olha o que ele diz no 23. Abateu a minha força no caminho e abreviou os meus dias. Ele estava dizendo, eu não sou nada. O salmista olha para ele, tem nesse salmo aí, irmãos, ele mostrando que ele não é nada. Eu não acho boa a Bíblia, irmão. E aí quando eu estava hoje lá em casa, sentado e me lembrando desse texto, que essa é a minha oração todo dia, não me leva agora não, mas eu já explicar porque que eu peço isso, porque tem uns que é bom ele levar. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que ele diz o seguinte, olha, o verso 11, Daniel, coloca o verso 11, olha o verso 11, olha aí, olha, os meus dias são como o quê? Como sombra que declina, e como a erva, isso aí somos nós, irmãos. Olhe para cá, não perca isso aqui sou eu, isso aqui é você. Os meus dias, quando você vai para a biologia, ela te dá uma ideia do que é o homem: sangue, músculos, nervos. A ciência, ela mostra principalmente a parte da psicologia, da psicanálise, ela tenta dar um vislumbre do que é o homem. Mas quando você vai para a Bíblia não te exalta. A Bíblia diz que você tem a imagem e a semelhança de Deus, mas ela diz que os nossos dias são como o quê? Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, pode ser o rico que for, mas daqui, descendo aquela escada, você pode falecer. Nossos dias são como? São como sombra. Sombra como o que, pastor Alex? Que declina. Está aí. E o salmista, quando ele adoeceu, aí pronto. Ele diz, Senhor, eu estou me acabando. Meus dias são pouco. Pronto. Eu não sou nada. Ele está dizendo. Agora, ele diz no verso 23, aí volta lá para 23. Ele diz, o Senhor abateu a minha força no caminho. Oh, irmão, na nossa vida. E abreviou os meus dias. É no meio dessa situação que ele olha para um Deus que é grande. Ei, rapaz, é bom. Que ele olha para um Deus que é eterno. Aí ele diz no verso, começa pelo 12, Daniel. Ele diz, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou pó, eu sou como sombra, eu sou como a erva. Aí é tudo poético. Aí ele diz, mas tu, Senhor, permanece para sempre. Eita glória, quem pode adorar o Senhor? E a tua memória como? De geração. Agora a memória de Deus, como é que é a memória de geração em geração? É só se tiver no meio daquela geração homens que façam o quê? Que propaguem isto. Se não, homens, o mundo tem homens que propagam a geração de uma cultura mundana. Mas tem homens na terra. Quando Jonas morreu, lá em Mateus 12, Jesus falou de Jonas. Jonas pregou para uma cidade, ou seja, lá em Nínive, ainda repercutia até nos dias de Jesus a mensagem que o homem pregou. Só quem pode manter a memória de Deus na terra é uma geração que tem Deus. Homens que chamam Deus para a vida deles. É assim, tem homem que é do futebol, tem homem que é do pop, tem homem que é do reggae, tem homem que é da malandragem, tem homem que é do crack, tem homem que é bandido, mas tem homem de Deus na terra, que exalta o nome de Deus de geração a geração. Eita, meus irmãos. Oh, mas é bom ser crente. É bom ser crente. Aí eu estava hoje à tarde chorando, porque todo dia eu faço essa oração aqui. Porque é o seguinte, o irmão, Senhor, não me leva agora não, mas tu não faz nada. Não é útil para nada. Tem irmã que diz, Senhor, conserva a minha vida. Para quê? Tu não faz nada. E ainda fala de quem faz. Senhor, me deixa viver, né? Esse hino aí que o irmão cantou é bom, não morrerei. Esse hino não está errado. Tem um bocado de teólogo. Eu li um biblista que ele diz o seguinte, cuidado com a hermenêutica. A hermenêutica não é a voz absoluta, a hermenêutica é um óculos.
A hermenêutica é um óculos. O óculos não cria texto. O óculos não cria texto. Tem gente que pega a hermenêutica e quer seguir ela, até mesmo negócio, hermenêutica sagrada. Não existe hermenêutica sagrada. Não existe isso. Isso aí foi invenção nossa, dos teólogos. Não existe hermenêutica sagrada. Hermenêutica são regras. Aí, o óculos não cria o texto. O óculos, ele amplia a visão. É só isso, não é isso? Então, quando você for para a Bíblia, você tem que dizer ao Espírito Santo: me ajuda a compreender a tua palavra. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tem gente que só vê a parte literária, mas não vê a parte do Deus eterno, que guia, que cuida, que ampara e que sustenta. Não morrerei quando há promessa. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa. Olha para cá. Aí eles citam Hebreus 11. Muitos morreram sem ver a promessa, mas a Bíblia nunca diz que todos veriam o Messias. Não é isso? Agora, se a Bíblia dissesse que tu ia ver o Messias, tu podia esperar, porque não foi dito de Simeão? Pronto. Aí quando ele pegou o menino, pode me levar. Me leva, porque se cumpriu. Tu só morre. Agora preste bem atenção. Quem tem promessa de Deus não morre não. Pronto, é o seguinte: Deus fez uma promessa para ti. Se Ele fez, Ele vai cumprir. Agora o fato de eu ter promessa de Deus, depois eu vou me jogar debaixo de um trem para ver se Ele cumpre. Aí a Bíblia diz: não tentarás o Senhor. Aí é outra coisa. Mas nós temos que entender Bíblia. Pronto. Deus não disse que eu não vou morrer. Não, Ele nunca me disse. Ele disse para mim que eu não vou morrer se eu crer nele. Porque quem crê em mim tem a vida. Pronto, isso aí eu já está garantido. Um dia um irmão disse para o irmão: teus dias estão chegando. Ele disse: diga isso para mim não, pastor Zé. Então eu só tenho que rasgar a Bíblia. Porque a Bíblia diz que os nossos dias já estão contados e o teu está chegando. Os teus dias estão chegando. Mas ninguém gosta disso. A gente só gosta daquela parte: o Senhor está fechando sepultura. É assim? A gente só gosta dessa. O Senhor está fechando sepultura. Mas, irmão, teus dias estão chegando. Ninguém quer essa parte, não. Mas pode ser que o teu dia esteja chegando lá, não é assim? Deus disse para Daniel: tu vai até o fim. Então, irmão, escute bem. O salmista olha e vê que ele não é nada, que o dia dele é pequeno, que ele não tem nada, que nesse mundo tem doença, mas ele olha para um Deus que o tempo passa, o universo passa, a terra passa, o homem passa, a glória passa, mas ele permanece para sempre. Aí ele, quando olha para esse Deus, ele dizia: já que tu vive para sempre, não me leva agora não, me deixa mais um dia aqui, para eu contar para essa geração que só o Senhor é Deus. Eita, irmão, oh, coisa boa, irmão.